Bom dia, Joaquim, grande homem de ouro. Bom Fazer um dia. bom dia, Ana Júlia, no seu possante, seu olhar aí encarador. Fazer uma última chamada lá no grupo, já estamos gravando, que é para podermos Bom usufruir dia. plenamente os 40 minutos do Zoom. Bom dia, Cláudia. Cadê sua tarefinha da semana passada que eu não recebi, Cláudia? Só fazer a última chamadinha no grupo para a gente começar. Bom dia. Oi, Jordana. Cadê sua câmera, Jordana? Acabei de chegar, professor. Peraí. Estou esperando, Jordana. Sabe que ver você alegra o nosso dia, né? Muito bem, Jordana. Vamos começar, 8h40. Bom dia a todos vocês, Joaquim, Jordana, Ana Júlia, a Cioli. Cadê a tua câmera, Cioli? Douglinhas está por aqui, o Douglinhas, Giovana, Siqueira, Cláudia, que não manda as tarefas, e Gabriel, que também não manda, mas tudo bem. Começando aí a correção, né? Página 23 do livro didático. Deixa eu projetar aqui na tela. Nosso colega Joaquim parece que hoje não está muito animado, está meio cabisbaixo. Vamos lá. Página 23 do livro didático. O que significava o sertão para os colonizadores? O que vocês colocaram aí? Era o palco dessa ocupação? Palco? Eu coloquei, professor, interior. Isso. Vamos colocar assim, né? Valorizando aí a resposta que a nossa colega Cláudia colocou. Palco, lugar de exploração que correspondia ao interior das matas. Então não tinha nada a ver com o sertão como nós conhecemos hoje, né? A região afastada do Nordeste seco. Não, o sertão tinha muita água, tinha muita mata, mas referia-se ao interior do território desconhecido. Segunda questão, a mudança no sentido da colonização. Qual a mudança no sentido da colonização que a criação de gado provocou? O que a criação de gado mudou na colonização? Teve outra atividade? Isso, além de outra atividade financeira. Então, é importante que a gente compreenda. Quando a gente fala de financeira, econômica, estamos falando de dinheiro, né? Além de outra atividade financeira, estabeleceu fazendas ao redor das quais surgiram vilas. Então, a gente já estudou que inicialmente essa presença dos colonizadores era no litoral. No litoral, para estabelecer vigilância e controle sobre o litoral, os portugueses construíam o quê? Vocês lembram com a palavra, com a letrinha F? Vou botar aqui na tela. Feitorias. O que eram as feitorias? Né? Digamos assim, é porque quando a gente fala de torres, na cabeça da gente vem uma construção de pedra, né? Torres de vigilância, em madeira, construída em madeira, ao redor das quais se estabeleciam, viviam
não viviam porque, na verdade, nós estamos aqui ainda no tempo das feitorias, nós estamos ainda no período pré-colonial. Então, como era temporário, vamos botar assim, permaneciam. Permaneciam. Por que que a gente está relembrando as feitorias? Porque assim como ao redor das feitorias surgiam os primeiros agrupamentos de colonos portugueses, as primeiras casinhas, os primeiros grupos estabelecidos, também ao redor das fazendas surgiam as primeiras vilas. Então nós estamos aqui falando, gente, tanto no período pré-colonial das feitorias, como agora na colonização das fazendas, nós estamos falando de fixação, posse do território. As feitorias garantiam a posse do litoral e as fazendas garantiam a posse do interior, do sertão. Deu para entender, né? Por que que a gente fez essa ponte das fazendas com as feitorias? São duas épocas diferentes, mas para a gente compreender que era a maneira como eles tinham para encontrar e garantir a posse ali daquele território, estarem presentes, permanecendo, ocupando esse, essas localidades, essas regiões, tá? Feita a correção, nós podemos apagar aqui e descer a projeção para darmos continuidade, né? Quem lê para a gente aí, com o crescimento dos rebanhos? Com o Vai, Jordana. crescimento dos rebanhos, as áreas agricultáveis de cana foram prejudicadas. Assim, em 1701, a coroa portuguesa, por meio de uma carta régia, determinou a criação de gado deveria ocorrer à distância de 10 léguas no litoral. Com isso, houve a separação dessas duas atividades econômicas. Pronto, então a gente já respondeu na primeira pergunta, né? Foi até a resposta que Jordana deu, que era uma outra atividade econômica, outra forma de ganhar dinheiro, comprando, aliás, a criação de gado, né? Uma forma secundária, porque a principal forma era a plantação de cana-de-açúcar. E o que é que termina dizendo esse parágrafo? Essas duas atividades econômicas foram separadas. Por que que foram separadas? Porque esse gado estava pisoteando as áreas agricultáveis, as plantações. Então, a carta lá de Portugal determinou que essa criação de gado fosse feita distante das plantações. Com isso, quem criava gado vai tangendo, né, levando os seus rebanhos cada vez mais para o sertão, para o interior, possibilitando o quê? A ocupação desses territórios. Para além, como a gente já dizia na aula passada, para além daquela divisória do Tratado de Tordesilhas, ajudando a redesenhar o mapa da colônia Brasil ao formato parecido que temos hoje. O estabelecimento de uma fazenda exigia muito menos investimento do que um engenho. Bastava erguer os currais, as estacas das cercas, né? E buscar regiões de pastagens abundantes. No nordeste da colônia, as fazendas se localizavam às margens do rio São Francisco, porque este, é evidente, fornecia a água, o pasto e o sal, é essencial para a alimentação do gado, das terras que margeavam o rio. Os peões geralmente eram homens livres que tinham a possibilidade de formar seu próprio rebanho. Apesar do uso de trabalhadores escravizados também nas fazendas de gado, eles eram menos do que nos engenhos. Tá claro, não precisa nem comentar. Após o gado engordar, era conduzido até as vilas e as feiras. Pelo trajeto percorrido pelos rebanhos, foram surgindo povoados. Olha aí a colonização, a presença cada vez mais maciça de portugueses aqui na colônia. Durante os anos 1600, século XVII, a criação de gado espalhou-se, difundiu-se rapidamente no Nordeste, indo para o sul no século seguinte. E aí nós vemos, né, o laçar do gado, o abater para o consumo da carne, retirada do couro, etc. e tal.
E nessa imagem o que é que nós vemos? Índios, charrus civilizados. Não parece bem índio, mas está dizendo que é índio. Quem leu o parágrafo ao lado? Nas terras do sul da colônia, Alan, outra pessoa, Douglas, Joaquim, que me abandonou. Eu tô aqui, professor. Vai, Dali. Nas terras do sul da colônia, os rebanhos proliferaram e propiciaram surgimento de povos de povoados às estâncias Durante o sulistas. século XVIII. As estâncias auxiliaram na povoação do sul da colônia, região disputada entre os portugueses e espanhóis. O gado era levado para a comerciação nas feiras específicas. A mais importante delas era a de Sorocaba, em São Paulo. O gado muar era um dos mais valorizados, pois era bastante utilizado no transporte de carga. Ok. Então, algumas informações interessantes aparecem aí, né? Primeira, que por sul entendia não somente os estados hoje de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas era a designação para o sul e sudeste na época, era genericamente abrangendo assim tudo chamado sul. Surgimento de vilas, povoados, que não é novidade para a gente, instâncias, essa palavrinha que aparece na quarta linha, eram como se chamavam as fazendas no sul, de estâncias. Outra informação que ainda aparece nesse primeiro parágrafo, já Joaquim leu, a gente acompanhou, é que a região do sul era disputada entre Portugal e Espanha. Por que que era disputada? Quem sabe dizer? Porque era mais especializado no comércio e nas vendas. E também por conta disso aqui, Joaquim. Deixa eu fazer um rabisco aí na tela, tá? Acompanha. Vamos pegar aqui mais ou menos o formato, né, do território brasileiro. Estou riscando aí na tela, tá? Mais ou menos o formato aí do nosso mapa. Nesse território, que posteriormente vai ser chamado de Brasil, passava-se uma linha divisória, não passava? Sim ou não? Sim. Então, o que que está Sim. dizendo lá? Ó, o que que o Joaquim Neu a gente acompanhou? Que essa região do sul, estou circulando agora, ficou até uma logomarca aí, né? Essa região do sul era disputada entre portugueses e espanhóis. Fica mais fácil agora desenhando da gente entender por que que o sul era disputado. Em Douglas, ao invés de riscar a tela, ajuda aí a responder. Por que que o sul era disputado, gente? Eu tô tentando fazer a bandeira do Brasil, peraí. Não, no desenho não. Tenta responder aí. Por que que o sul era disputado? Eu acho que é porque tinha muito recurso, não? E também porque a divisão passava por ali, não era não? Ah, Olha olha. o Nordeste aqui, ó. Ó o Nordeste, vou circular o Nordeste. Por que que o Nordeste não era disputado? Porque o Nordeste já pertencia a quem? A A Portugal. Portugal, gente. E o Sul, o que era que acontecia com essa divisão à medida que o gadinho, à medida que o gado, ele ia cada vez, e os bandeirantes também, que a gente estudou, né? À medida que os bandeirantes e a criação de gado rumava cada vez mais para o interior, cada vez mais para o oeste, o que que acontecia com essa linha divisória? Ela era respeitada? Ela aumentava a Não, ela aumentava. Então, os portugueses, muito bem, Joaquim. Os portugueses cada vez mais avançavam para o Não, território ela aumentava. que pertencia à Espanha, né? Por isso que gerava disputa, né? Acredito que tenha ficado claro aí da gente poder compreender.
E aí vai entrar em cena agora uma galera chamada de tropeiro. Quem gosta de feijão tropeiro? Um charquezinho, uma farofa, em Jordana. Tá bom tu mandar teu pai fazendo aí, convidar os professores. Tropeirismo. Na região de mineração, embora houvesse pequena produção de alimentos, ela não era suficiente para abastecer toda a população. Aqui ele já está colocando em cena outra atividade de dinheiro, que não a cana, que não o gado, mas a mineração, né? Exploração de ouro e prata. Pode deixar ligado o microfone, Jordana. Se segundinho não estiver fazendo barulho aí, pode deixar ligado. Então, a mineração. Havia produção de alimentos, mas não era suficiente. Além disso, poucas pessoas se interessavam pela produção de alimentos, de plantar, de colher, né? Agricultura, tá lá na enxada debaixo do sol. Pouca gente se interessava por essa atividade. Uma vez que o garimpo poderia ser muito mais rentável, dar muito mais lucro do que a agricultura. Agricultores e comerciantes de outras regiões do reino perceberam nessa deficiência, né, no fato de que as pessoas não se interessavam pela produção de alimentos, perceberam nisso uma boa oportunidade de fazer bons negócios e se deslocaram para lá, para onde? Para a região das minas, a fim de vender suas mercadorias. Então a gente já começa a entender o que era o tropeirismo. Pessoas que no lombo de mulas vendiam o quê? O que é que os tropeiros vendiam? Era ouro e prata? Alimentos. Estes viviam de tropear, ou seja, do comércio interno de produtos na colônia. E também de fazer a condução das tropas, daí o nome tropeiro, porque eram tropas de mula, esse parente do cavalo e do burro, né? Para a feira de Sorocaba. Além dessas atividades, os tropeiros eram responsáveis pela comunicação entre as distintas regiões, já que eles viviam viajando no lombo nas tropas de mula, levando alimentos. Também levavam cartas, jornais. Jornais, é claro, que vinham da Europa, né, gente? Aqui não tinha ainda papelaria, não tinha gráfica ainda, não tinham jornais estabelecidos. O comércio tropeiro se intensificou no período da mineração, como a gente já disse. E aí, o que é que nós vemos nessa ilustração? Um tropeiro com sua capa para proteger do frio ao longo das viagens, seu chapéu, as botas, porque às vezes ele ou ia montado em um cavalo, ou às vezes ia puxando as suas tropas de mula pela cordinha lá, pela rédea, né? Eles paravam em alguns lugares para descansar e depois seguir viagem. Você percebeu um escravo tirando a sela da mula, outra mula descansando de pernas cruzadas, outra mula falando, que é o professor de história, e uns sacos aqui, provavelmente de alimento, coberto pelo que seria o couro de uma onça. E aí a legenda diz, os tropeiros geralmente eram representados usando ponchos, acredito que seja essa capa, botas, facões, pelegos de pele de onça e acompanhados de uma comitiva. Essa comitiva formada por alguns escravizados, mas em sua maioria pessoas livres, pois a atividade ao ar livre não era compatível com o cativeiro do trabalho escravo. Por que não era compatível? Porque se o escravo estava viajando ao ar livre, ele poderia... Eita, aqui perto tem um quilombo, que a gente já estudou. Eu vou aproveitar que o meu dono está cochilando e vou dar no pé. Então, essas viagens não eram compatíveis com a forma de trabalho cativo, de trabalho escravo. Então, tinha escravo, tinha, mas em pouca quantidade. Às vezes, um escravo que ganhava a simpatia do seu senhor e ele sabia que aquele não iria fugir. Os tropeiros levavam o quê? Quem ajuda? Lendo. Mais alto. Levavam o gado para a região das minas, proveniente, sobretudo, da Bahia e do sul da colônia. Além do gado, os comerciantes baianos, juntamente com os comerciantes de São Paulo e Rio de Janeiro, tornaram importantes fornecedores de mercadorias
minas da Europa. Isso, então, tanto de outras regiões, como a gente já disse anteriormente, os tropeiros levavam informação, levavam produtos de outras regiões, mas também produtos vindos da Europa. Os paulistas, a galera que hoje corresponde a São Paulo, além de venderem os produtos vindos da Europa pelo Porto de Santos, que até hoje é o mais importante do país e o mais antigo também, vendiam produtos manufaturados, produzidos aqui na colônia. Produtos, é claro, mais simples que os europeus, com o intuito de suprir a população mineira de mercadorias essenciais. Uma informação interessante aí, gente. Os tropeiros, além de vender alimento, porque a galera estava lá ocupada só em minerar, só em escavar, procurar ouro e prata, não tinha tempo nem de, nem de cozinhar nada, alimento, tinha tudo que comprar dos tropeiros, mas também algumas mercadorias essenciais, um tamborete, uma mesa, uma bota, um martelo, né? Aquilo que precisava no dia a dia. A descoberta de metais preciosos aqueceu o comércio de escravizados. Aqui já, a gente já está entrando na mineração, né? Esses escravizados que eram usados na plantação da cana, vai aumentar esse comércio aí com a descoberta de ouro e prata, metais. Proprietários de engenho no Nordeste, olha, entende bem, hein? Os metais são no sul, no que hoje é o Sudeste. O foco da cana-de-açúcar era o Nordeste. Então, os donos de engenho no Nordeste, cuja produção de açúcar passava por crise, lá nos anos 1700, levaram seus escravizados para serem vendidos na região das Minas, no Sudeste. Também era grande o número de escravizados novos que vinham da África, pelos portos, sendo levado para a região das Minas pelos traficantes de escravizados, chamada aí de comerciantes. Uma das expedições, quem lê, quem ajuda? Cadê, gente? Só a Jordana mesmo está me ajudando hoje, é? Joaquim, vai, Giovana. Algumas das expedições acompanhavam o leito dos rios, sendo muitas vezes obrigadas a atravessar rios caudalosos. Essas expedições receberam a denominação de monções, pois procuravam seguir o regime de cheias e vazantes dos rios. Ou seja, essas viagens pelo leito dos rios, acompanhando os rios, chamavam-se monções. Eram essas viagens contornando os rios. E aí na ilustração nós vemos a partida de uma dessas viagens pelo leito de um rio. Poderiam ser por embarcações também. A gente vê aqui que eles estão viajando por embarcações, né? E aí seguir o curso dos rios. Aparece aqui um religioso dando a bênção, viagem em paz. Aqui à direita, o que parece ser um homem se despedindo da sua família. Tem uma maneira da gente conhecer um pouquinho a realidade da época, essas pinturas, já que não havia fotos ainda, né? Além da abertura de novos caminhos que serviam para interligar as diversas regiões, o comércio com a região das Minas contribuiu para o surgimento de novas vilas e cidades. Não é novidade. Por onde iam passando, iam se estabelecendo e dando origem às vilas que conhecemos hoje, ou que são as grandes cidades atualmente. Os comerciantes que se deslocavam para fazer comércio no interior, os tropeiros, realizavam viagens que muitas vezes demoravam várias semanas, por esse motivo efetuavam paradas. A gente também já mencionou isso. Para o cultivo de uma roça de milho e também cuidar dos animais. Nesses pontos de parada surgiram povoados também, que forneciam serviço de hospedagens aos viajantes. Como a gente pode observar aqui, né, no meio das montanhas, no meio das matas, uma estalagem, um ponto de parada, uma casa com uma capela. Na obra ao lado, pintada pelo Benedito Calixto, é possível observar uma parada de tropeiros, várias mulas que aparecem aí, carroças, sacos. Nesses locais havia lugar para o descanso e alimentação, tanto dos viajantes quanto dos animais. Observe como eles se reúnem em frente a uma pequena construção enquanto descansam
e conversam. Anoitecia, tem que fazer essas paradas para seguir viagem no outro dia, né? O mapa retrata alguns pontos de parada dos tropeiros. E aí as cidades que iam surgindo, né? Curitiba, ó, aparece aqui Curitiba, estou com o mouse em cima. Joinville, são cidades conhecidas atualmente, né? Cidades que foram surgindo nesse trajeto dos tropeiros. Olha, até chegar ao Rio Grande do Sul. Aqui, pelo Tratado de Tordesilhas, já era território espanhol, né? Mas que, como a gente viu, foi alvo de disputa. Terminou passando para o lado do Brasil. Olha aqui no mapa, esse quadradinho que aparece de maneira ampliada. A legenda ao lado diz: o gado do sul era conduzido até a feira de Sorocaba. Então saía daqui do sul até lá ao sudeste, a região de São Paulo, pelo caminho que ficou conhecido como Viamão. Ao longo desse caminho, ocorriam as invernadas, paradas, para que o gado recuperasse o peso. Vamos conversar, né, sobre essas questões. Observe atentamente o mapa. Vou deixar aqui o mapa na tela, porque a gente está com o livro físico em mãos, que aí vai facilitar para os colegas que vão assistir a gravação depois. Primeira pergunta. Observe atentamente o mapa e descubra quais cidades surgiram e se desenvolveram por causa do tropeirismo. A gente já citou algumas, né? Curitiba, Joinville, por aí vai. Segunda questão. Que tipo de influências culturais foram deixadas pelos tropeiros? E aí? Qual a influência, culturalmente falando, dessas viagens dos tropeiros? Quem supõe, quem imagina assim alguma coisa que eles iam deixando por onde iam passando? Ninguém supõe nada, imagina nada que eles iam deixando por onde passavam, além dos rastros de dejetos dos gados. Histórias, Histórias lendas. que eram contadas, lendas, vilas que iam surgindo, alimentação, daí que vai surgir o chamado feijão tropeiro, que era aquele feijão misturado com farinha e charque, porque precisava permanecer para ser consumido vários dias. Valeu, Joaquim. Terceira questão. Pesquise sobre o seu município e responda a algumas questões. A formação do seu município aí, Canhotinho, Ana Júlia, a maioria aqui é de Garanhuns. Cadê? Ana Luísa, que é de Capoeiras. Eu tô aqui. Quem tá aí? Ana Júlia Ferreira Santos. Oh, Ana Júlia é de Canhotinho. Ana Luísa, que é de Capoeiras. A formação do seu período se deu no período colonial, a maioria se deu no período da monarquia, né, depois de 1822 para cá. Letra B. Durante a colonização, a região do seu município fazia parte do litoral ou do sertão? Se nós nascemos em Pernambuco, fazia parte do litoral, né? A ocupação primeira ali que se deu no litoral, a região da Mata Atlântica. Letra C. Qual motivação resultou na concentração de pessoas para a formação do seu município? Qual a A motivação? cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, no caso de Garanhuns. Os quilombos também foram muito importantes para a formação do município, as comunidades quilombolas, né, fazendas, que iam surgindo casas e foram aumentando e dando origem a vilas, povoadas até se tornar cidade. Povoação indígena que nós tínhamos aqui na região, de onde provém o número, ou melhor dizendo, o nome Garanhuns, né? É uma terminologia indígena. Letra D. Essa motivação está relacionada aos conteúdos estudados nesse capítulo? Sim, sobretudo ao aspecto da criação de gados, de gado, né? Muitas cidades surgiram a partir daí. No caso, a cidade próxima aqui da gente,
Caruaru, que era a fazenda Caruá, que deu origem ao município de Caruaru. Ao redor dos rios, como o Canhotinho, né, que cresceu ao redor, as margens do rio Canhoto. Então você percebe que tem muita ligação com a atualidade. Então nós vimos aí os tropeiros, né? Se caísse numa prova, defina com as suas palavras Jordana, Giovana, Ana Júlia, Lara, Joaquim, Acioli, que só estamos vendo aqui o cabelo e a orelha. Hoje Jennifer, eu não tô bem, professor. Hoje eu só tô escutando a aula, mas falar eu não vou falar nada. ok. Ok? Douglas, tudo De bem. nada. Siqueirinha, Cláudia, Gabi, Mona Lisa, Alain. Entrou agora um K9 insano. Quem é K9 insano? Está conectando o áudio. Se caísse assim numa questão, defina com as suas palavras o que eram os tropeiros. Acredito que todo mundo acertaria, né? Era? Viajantes que transportavam em tropas de mula mercadoria pelo interior da colônia. Então, viajantes que transportavam em tropas de mula mercadorias pelo interior da colônia. Esses eram os tropeiros, que a gente acabou de conversar sobre eles. E agora, povo querido do 7º ano, nós vamos entrar no outro assunto interessante, que são o quê? Cadê os microfones de vocês ligados? Missões e reduções jesuítas. Então, abre bem aí nessa colégio, espreguiça. Para abrir a mente, nós estamos já terminando. Então, você espreguiça aí para relaxar a mente, para compreender que esse é um assunto interessante, tá? A gente vai estar sempre voltando a esse assunto aí. O que eram as missões ou reduções jesuíticas? Aqui, Joaquim e os demais, ele já traz para a gente uma palavrinha que soa compreensível aos nossos ouvidos. Jesuíticas. Faz missão ao quê? Aos jesuítas. Aos Aos que jesuítas. pegavam os índios e catequizavam eles. Muito bem, Joaquim. Todo mundo aqui, a Cioli, Júlia, Lara, Giovana, Jennifer, Douglas, Siqueira, Cláudia, Gabi, Kelvin, olha o Kelvin aí, ó. O Alain, Mona Lisa. Todo mundo aqui sabe quem eram os jesuítas, né? Aquele grupo de religiosos que, como Joaquim disse, vinham da Europa para cá para catequizar os indígenas. Então, quando a gente falar de missões ou reduções, estamos falando de uma coisa feita pelos jesuítas, tá? Quem lê essa janelinha verde aí para a gente? Quem ajuda o tio, Joaquim, Jordana, quem, Giovana, quem é que vai ser a alma caridosa? No Brasil, o primeiro grupo, liderado por Manuel da Nóbrega, chegou em 1549 na comitiva de Tomé de Souza, primeiro governador-geral. A introdução da companhia no Brasil não antecedeu somente as demais ordens regulares, mas também a fundação na Bahia do primeiro bispado, em 1551. Ao se garantir assim o monopólio das atividades de conversão do gentio, patenteava-se a confiança depositada nos jesuítas pelos monarcas portugueses. Então, algumas informações interessantes apareceu aí. Valeu, Gi, pela ajuda. Primeira informação que a introdução da companhia, ou seja, da Companhia de Jesus, que era o nome oficial do jesuíta, a gente chama jesuítas, mas o nome oficial é Companhia de Jesus, o apelido é que é jesuítas. A introdução deles, a chegada deles aqui, não apenas antecedeu as demais ordens religiosas, ou seja, haviam outras, mas a principal foi a dos jesuítas. Eles fundaram lá na Bahia o primeiro bispado, então tinha bispo, né, já uma organização em termos de religião católica falando, e vinham para essa conversão do gentio. O finalzinho da sua página do livro, aí na página 27, o finalzinho dela lá no rodapé,
você tem um glossário que explica o significado da palavra gentio. Era aquela pessoa que não era católica. Ou seja, era a palavra usada genericamente para denominar de maneira genérica todos os indígenas que precisavam se converter ao catolicismo. Eram chamados de gentios. E outra informação era a confiança, né, que o rei de Portugal tinha, os monarcas portugueses, os reis de Portugal confiavam muito no trabalho dos jesuítas. E um desses importantes jesuítas que trabalhou na catequização dos indígenas foi o Manuel da Nóbrega. Ele era dos jesuítas, era da Companhia de Jesus. Essa companhia que foi criada por Inácio de Loyola lá na Europa, hein? O Inácio de Loyola não tem nada a ver aqui com a colônia. Foi o fundador dos jesuítas lá na Europa, em 1534. Você percebe que é uma ordem nova, porque é nessa mesma data que os portugueses estão chegando para colonizar, né? Eles descobrem, com Pedro Álvares Cabral, o Brasil em 1530, mas demoram 30 anos para colonizar, né? Isso aí não é novidade para vocês. Então, ao mesmo tempo que os jesuítas são formados, são criados lá na Europa por Inácio de Loyola, estão vindo os jesuítas também aqui para a colônia. Eles vão se transformar em referência na educação, na criação dos primeiros colégios e na formação das missões para os indígenas, que é justamente o subtítulo dessa página 27, né? Missões ou reduções. Então, gente, é importante que vocês saibam que quando a gente fala de missão, é o mesmo que está falando de reduções, e tem também outro nomezinho que pode aparecer em alguma aula do YouTube ou algum outro livro de história que você pegar, que é aldeamento. Então, quando a gente fala de aldeamentos, reduções ou missões, estamos falando da mesma coisa. E já assim, dizendo, definindo, esclarecendo o que eram essas missões, essas reduções, esses aldeamentos. Eram locais de convivência de indígenas. Ou seja, os jesuítas tiravam os indígenas da mata, das suas aldeias, das suas tribos, e traziam para viver nesses locais fechados, protegidos, chamados de missões ou reduções, aldeamentos. Ali os indígenas iriam viver em comunidade, essas comunidades fundadas e controladas, administradas pelos jesuítas. Além de viver ali, eles iam aprender a fabricar utensílios, instrumentos musicais, iam ter aula de português para serem bilíngues, né? Enfim, aprender também a catequese da religião. Eram locais e lugares de convivência de indígenas, administrados pelos jesuítas. Deu para ficar claro o que eram as missões ou reduções, também chamadas de aldeamentos? Deu para ficar claro? Acredito que sim, né? Sempre a gente vai estar voltando a isso. E aí nós estamos já no último minuto, permitido pelo Zoom. Para casa ficará a página lá do livro de atividades, a página 11 do livro de atividades, ok? Deixa eu encerrar aqui para a gente não perder a gravação.